Tudo bem, são 8 e pouquinho, eu vou começar, tá bom? Depois, se mais alguém se juntar a nós, ótimo, será super bem-vindo. Eu queria perguntar para vocês, assim, para nós começarmos, qual que é o interesse de vocês específico num tema que fala de liderança? E aí vou deixar a palavra aberta, quem quiser compartilhar, é só, é só abrir o seu áudio e falar. Por que que esse tema da liderança interessa para você? Que tipo de desafio você está lidando hoje enquanto ser líder ou das suas escolhas, né, de si mesmo, ou de ser líder de pessoas, ou de ser líder de um negócio? Vamos lá, não sejam tímidos. Quem gostaria de falar? O que que te trouxe aqui? Não, eu posso começar. Eu trabalho com uma equipe de 8 pessoas, né? Então eu acho importante sempre novas ferramentas para poder usar com essa equipe, que é uma equipe Ah, diversificada. Então acho que é importante sempre ver o que tem de novo. Então é por isso que eu estou aqui. perfeito. Alguém mais gostaria de falar? Qual é o desafio que te gera interesse por esse tema? Eu, Diga, Eliana. eu acho que como as coisas estão, elas mudam numa velocidade muito rápida, então, ao mesmo tempo que você acha que você tem controle e domínio da situação, de repente você não tem mais. Sim, E isso eu vejo na minha profissão, né, tá. em relação à tal da telemedicina, o acesso, a falta do individualismo. Então, a gente às vezes perde o controle porque vai na onda. Então, eu acho assim, quanto mais a gente aprender a manter o foco nas coisas que nos alimentam, nos sustentam e que são a nossa verdade, mais você é líder de você mesmo, vamos dizer nessas palavras, né? Perfeito. Então, a gente às vezes se perde no caminho porque a quantidade de informações e as mudanças são muito rápidas, você não consegue digerir e nem ver o que é que você não quer, né? Então, a gente tem que saber falar não e tem que saber falar o sim. E tem que falar ainda não sei, estou pensando, estou me preparando. Eu acho que a gente tem que se permitir não fazer tudo correndo como é o que está acontecendo, né? Eu acho que esse vírus veio para dar uma parada. Não sei, eu sou muito holística. Eu acho que tem alguma coisa por detrás de tudo isso, assim, que a gente precisa voltar a parar e aprender a respirar. Esse é o mais importante. E a gente não está respirando quase, Sim, com né? certeza. Muito bem. Legal vocês compartilharem, porque isso vai me dando um pouco mais de feedback e eu consigo fazer ajustes durante o nosso webinar. Alguém mais quer falar? O que que te trouxe aqui? Senão eu vou seguir, tá bom? Tem o chat aí, alguém está pondo no chat? Ok. Tá me ouvindo? Eu ouço bem. Diga, Eber. Tá com uma chuva forte aqui, eu não sei se vai dar interferência no som. Tô colocando um foninho aqui, tá? Tá me ouvindo? Legal? Eu ouço. Ó, o interesse no tema é que eu encontro uma certa dificuldade nesse quesito liderança, né? Uma vez que o meu negócio começou de uma forma, eu como empreendedor individual na época, né? Depois, eu acho que o lance de amizade, de empregar amigo, hoje eu trabalho com família também, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um grande respeito entre a equipe, a gente não divide muito assim, a questão de patrão, colaborador, entendeu? A gente meio que, como se fosse todo mundo meio que empregado do negócio. Então, eu encontro um pouco de dificuldade com isso. Agora, comecei um novo planejamento, né, naquela consultoria que você está nos prestando, eu acho que vai dar uma luz melhor, uma questão de dividir funções na empresa, de deixar bem clara a função de cada um. Uma vez que o colaborador assumir, né, perante uma reunião, os compromissos e as funções de cada, eu acho que automaticamente vem essa questão de liderança, né?
Sim. Você deixou claro o que cada um tem que fazer. Eu acho que é um bom princípio de liderança, né? Definir funções dentro da empresa, né? Seria uma linha de começo aí, no qual eu venho encontrando dificuldade, né? Por ser um negócio ainda novo, né? Com 5 anos, faz aí 3 anos para cá que a gente está com a mesma equipe, digamos assim, né? Então, eu acredito que o tema vai ajudar bastante hoje as orientações. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Foi legal que vocês compartilharam. A gente vai agora buscar contribuir com as demandas de cada um de vocês, tá bom? Vou passar a tela aqui. Queria destacar que, de fato, é um prazer contar com vocês, é uma honra tê-los aqui comigo. Eu espero realmente conseguir contribuir com vocês. A nossa proposta é que esse webinar leve em torno de 1 hora. E como eu já falei antes, repito agora, a palavra está o tempo inteiro aberta, então se você tiver dúvida, tiver um comentário, libera o teu áudio e faz a pergunta, tá bom? Assim eu não fico falando sozinho. E eu vou propor também 2 momentos, 2 pequenas atividades para vocês. Então, se vocês tiverem papel e caneta por perto, ou lápis, enfim, é algo que também ajudará. Fechado? Vamos nessa, então. Eu acho que aqui todos me conhecem, então eu não vou ficar me apresentando muito, né? Eu tenho uma consultoria, que é a Távola do Saber, e eu atuo com desenvolvimento de pessoas e de profissionais há bastante tempo, considerando aí que eu já tenho mais de 30 anos de carreira. Então, já tenho uma certa trajetória, e nesses últimos anos, eu estou muito focado em ser mentor de negócios e ser coach de negócios. É o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais me sinto desafiado, encantado. Mas, enfim, tá aí o currículo, vocês já me conhecem, tá bom? Esse tema da liderança, para mim, é bastante importante. É um tema com o qual eu convivo há bastante tempo, né? Desde a época de dar aula em pós, por exemplo, e de uma antiga consultoria da qual eu fui sócio. E é por isso que eu tenho trabalhado também com esse tema com profissionais autônomos, profissionais liberais, pequenos e médios empreendedores. Como essas pessoas conseguem desenvolver os seus próprios modelos de liderança, ou seja, como elas conseguem se tornar líder de si mesmas, líder de pessoas e líderes, se for o caso, né, líderes de um negócio pequeno, um negócio médio, grande, enfim, não importa. Então, esse é o ponto, assim, como a gente consegue trabalhar esse tema da liderança em diferentes realidades para diferentes perfis de profissionais. O que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês? Um pouco da minha experiência, um conjunto de ideias sobre liderança, o que eu entendo ser liderança dentro desses 3 contextos: líder de si mesmo, líder de pessoas e líder de um modelo de negócio. E vou falar um pouco de um método que eu tenho trabalhado, que eu tenho desenvolvido junto com esse público: profissionais autônomos, liberais e pequenos e médios empreendedores. A expectativa que eu trago para esse webinar é que eu consiga ajudá-los de muitas formas nos seus desafios cotidianos, compartilhando minha experiência, apresentando esse conjunto de ideias e falando um pouco da forma, né, do método como eu tenho trabalhado. Tá bom? Até aqui, estamos juntos, estou indo rápido, me dá o feedback, me faz um joinha aí. Qualquer dúvida, levanta a mão, tá bom? Que eu estou o tempo inteiro olhando para as câmeras aqui. Muito bem. Dito isso, eu vou começar a construir com vocês uma ideia. Deixa eu minimizar aqui as câmeras. Essa linha, essa seta verde que está aqui no rodapé da tela, essa seta representa a trajetória de vida. No meu caso aqui, a minha trajetória própria, né? Do nascimento até os 50 anos. Eu acabei de fazer 50 anos, já vou fazer 51. O tema da liderança está presente nessa trajetória o tempo todo, né?
E eu vou destacar aqui 3 aspectos, 3 elementos. Então, a minha fase de vida escolar, entenda-se aí a fase de estudante de escola, depois de estudante de faculdade, de pós. Então, uma trajetória aí até mais ou menos os meus 20 e poucos anos. A fase de carreira, que começa nesses 20 e poucos anos e vem até agora, portanto, estamos falando aí de uns 30 anos de carreira, até um pouco mais. E ainda um terceiro aspecto da vida, que é a vida pessoal, e eu destaco sempre o campo do esporte, porque tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver com a minha trajetória, com a minha vida. Então, dentro desses 3 aspectos, dessas 3 instâncias, eu pude conviver com muitos modelos de líder, pude conviver com excelentes líderes, e quando eu faço um esforço de memória desde a época de escola, eu estou falando, por exemplo, de professores que eram excelentes líderes, eu estou falando de líderes de grupos de jovens que eu frequentei, e vindo nessa minha trajetória, líderes que eu tive na minha vida pessoal, no campo do esporte e também na carreira. Mas também pude conviver, como qualquer pessoa, com líderes que não eram bons, que, aliás, eram bem complicados, e é por isso até que eu ponho ali uma interrogação, né? Do tipo, puxa, mas será que era um líder mesmo? Porque alguns desses líderes não eram legais, não tinham uma boa postura, enfim. O fato é que essa convivência com todos esses modelos de liderança me permitiu ir construindo para mim o meu modelo de liderança, o que eu acredito que é um bom líder, né? E depois, especialmente pensando em carreira, eu tive 2 grandes transições de carreira, né? Nesses 30 anos, e aí eu pude, nesses 30 anos, pesquisar e aplicar o papel de líder também em diferentes contextos. Então, estou resgatando essa minha trajetória para deixar claro para vocês que o que eu hoje trabalho como modelo de liderança, na verdade, é resultado de uma trajetória bastante extensa, que começa lá atrás, na minha vida de estudante, e tudo que eu fui agregando de entender que isso é um papel de um grande líder, isso não é, essas habilidades cabem à liderança, essas talvez não. E eu já vou propor, inclusive, um exercício. Eu citei que vocês farão 2 atividades. Uma das atividades que eu já vou propor para vocês tem a ver com essa questão aqui. Quando você olha para a tua trajetória de vida, desde lá a tua infância, a tua adolescência, quando você olha para essa trajetória, quais são os exemplos de boas lideranças, ou de excelentes lideranças, melhor ainda, que você tem na tua trajetória. Porque são esses exemplos que te dão a tua perspectiva de liderança atual, tá bom? Mas eu vou chegar nesse ponto já de vocês irem para esse exercício. Até aqui nós estamos juntos, eu estou vendo que chegou mais gente. Quem chegou depois aí, sejam bem-vindos, tá bom? Vou reforçar para vocês o que eu já tinha falado para os outros. Se quiser compartilhar alguma coisa, alguma dúvida, libera o teu áudio e fala, tá bom? Eu só peço para deixar o áudio fechado, para não ter ruído externo interferindo para os demais colegas. Mas a proposta é mais de um bate-papo do que de uma palestra propriamente dita, tá bom? Estamos juntos aí? Podemos seguir? Perfeito. Vamos lá, então. Vou seguir aqui. Vou passar a tela. Muito bem. Nessa construção de um modelo de liderança que eu citei há pouco, em função dessa minha trajetória de vida, eu chego a um momento atual, né, profissionalmente falando e pessoalmente falando também, 50 para 51 anos, e hoje esses 2 verbos que estão na tela, para mim, são 2 grandes referências de liderança. Para mim, hoje, a liderança precisa passar por esses 2 verbos, né?
Aquele modelo de líder que grita, que levanta a voz, que bate a mão na mesa, aquele é um modelo de liderança que, para mim, é completamente ultrapassado. Quem está ainda se baseando naquele modelo de liderança está vivendo no século XIX e início do XX. Então, hoje, um bom modelo de liderança precisa trabalhar em cima desses dois verbos: influenciar pessoas e inspirar pessoas. E quando eu falo de influenciar pessoas, influenciar não tem nada a ver com controlar pessoas, porque a gente não controla as pessoas, né? O paradigma antigo de ser líder preconizava um certo controle, ter controle do contexto. Hoje, a coisa do controle, para mim, é uma grande fantasia, não faz sentido. Então, você não controla as pessoas que trabalham para você. Você as influencia. E são duas coisas muito diferentes. E quando nós falamos de inspirar, nós estamos falando de algo que alimenta a influência e de algo que conduz à superação das expectativas. Então, como você inspira as pessoas para que elas sejam melhores do que elas têm sido ou costumam entender que podem ser. Vou repetir. Como você inspira as pessoas para que elas sejam melhores do que têm sido ou melhores do que elas próprias acreditam que podem ser. E se você consegue inspirá-las, e isso vai acontecer, na minha perspectiva, muito pelo exemplo, né? Você tá alimentando a sua influência sobre elas e, portanto, o teu papel de líder. Tá bom? Então, hoje, o modelo de liderança, para mim, está muito baseado nesses dois verbos: influenciar pessoas e inspirar pessoas. Eu queria, na sequência, eu vou abrir aqui uma tela, eu vou rapidinho sair, eu vou passar para vocês uma cena de um filme, tá? Esse filme aqui, que é o filme Invictus. Deixa eu maximizar. Vocês conseguem ver a tela do filme aqui já? Me faz um joinha. Ótimo. Para quem não viu, eu recomendo que você veja. Eu vou só dar o contexto da cena e eu vou soltar a cena. É uma cena rápida com 3 minutos. Esse filme, o Invictus, fala do momento histórico em que Nelson Mandela já é presidente da África do Sul. Estamos falando aí de final de 94, início de 95. Buscando evitar a guerra civil entre brancos e negros. A seleção de rugby da África do Sul ia receber a Copa do Mundo de Rugby em casa naquele ano, e o Mandela busca utilizar o esporte e a seleção de rugby como um elemento de unificação nacional. E isso é um fato real que o filme retrata. Então está aí o Matt Damon na tela, ele faz o papel do capitão da seleção de rugby sul-africana, e vocês verão quem faz o papel de Nelson Mandela é o Morgan Freeman. E essa cena, para mim, é muito interessante porque fala dessa questão da inspiração no papel do líder, tá bom? Eu vou soltar para vocês verem aqui. Sidney, não estou escutando. Para mim está sem áudio. Para vocês está sem áudio? Sim. Para mim também está sem áudio. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Espera aí, então. Vou dar uma pausa. Oi, Sidney. Para mim também está sem áudio. Está sem áudio? Deixa eu ver as configurações aqui. Só um segundo, então. Mas vocês estavam vendo a tela? Sim? Sim, A tela sim. Tá. A tela tá. Deixa eu entender o que está rolando aqui, então. Ele devia estar com áudio. Isso não era esperado que acontecesse.
Vamos ver se isso resolve a situação, tá bom? Eu vou voltar aqui. Veja se resolveu. Não? Está muito baixo. Está bem Não. baixinho. Vou dar o volume máximo aqui, então. Vou voltar. Veja se vocês ouvem. Vocês ouvem? Eu não. Não. Não? Não. Também não. Eu vou mandar para vocês, eu vou mandar o link. Eu vou mandar o link da cena depois. E vocês assistem depois, tá bom? Peço desculpas, eu achei que realmente fosse sair o áudio aqui. Para não perder apenas o contexto. O Nelson Mandela questiona o Pienaar, que é o capitão da seleção de rugby, sobre qual é a filosofia dele de liderança. E ele fala que é liderar pelo exemplo. O Mandela valida essa perspectiva e trabalha em cima da lógica da inspiração, como inspirar pessoas. E ele vai fazer uma citação muito interessante sobre a época em que ele estava preso e ele usava um poema de um autor da Inglaterra vitoriana para se sentir inspirado. A metáfora que eu gostaria de construir com vocês aqui é como exercitar a liderança nessas três instâncias: ser líder de si mesmo, ser líder de pessoas e, para quem tem um negócio, ser líder de um negócio. Como exercitar a liderança nessas três instâncias, baseando as tuas ações nesses dois grandes verbos: influenciar pessoas e inspirar pessoas, né? O que você pode utilizar de recurso para influenciar e para inspirar? Lembrando que quando nós falamos de inspiração, nós estamos falando de uma tentativa de levar as pessoas à superação das suas próprias expectativas. E isso, para mim, tem inclusive uma grande relevância no nosso atual contexto social, de uma sociedade que é não muito bem preparada do ponto de vista educacional. Talvez esse seja o ponto que eu mais ouço de reclamação dos meus coaches que têm negócio próprio, o quanto é difícil lidar hoje com o despreparo das pessoas, né, da chamada mão de obra, e como você ajuda essas pessoas a irem além das suas próprias expectativas, a conseguirem realizar coisas que elas talvez nem elas mesmas acreditem que conseguiriam realizar. E aí, nesse momento, então, nós estamos falando de levar as pessoas para um outro patamar de comprometimento, inclusive, né, de entrega, de qualidade na prestação de serviço, de qualidade na execução das suas funções profissionais, até, em última análise, na qualidade da relação humana, né, de estar atendendo pessoas, de estar, enfim, desempenhando funções profissionais. Então, de novo, o modelo de liderança baseado nesses dois grandes verbos. Estamos juntos aqui? Sim? Me faz um joinha aí ou me dá um sim? Muito bem. Eu mando para vocês o link depois e vocês assistem a cena direto do YouTube, tá bom? Eu fortemente recomendo. E para quem ainda não viu o filme, eu recomendo muito o filme. Chama-se Invictus mesmo. É uma produção dirigida pelo Clint Eastwood, que inclusive concorreu a Oscar. Enfim, um filme belíssimo. Muito bem. Seguindo aqui, agora vem a hora que eu vou propor para vocês aquela atividade, aquele exercício, tá? Deixa eu só olhar o chat, que alguém entrou no chat aqui. A Débora está validando que é muito bom o filme mesmo. Que bom que você já viu, Débora. Vamos lá, vamos fazer agora a atividade que eu tinha comentado no começo. Imagina que essa seta é a tua linha de vida agora.
do nascimento até a tua atual idade. Então, por isso que tem duas interrogações ali, cada um sabe quantos anos tem, tá bom? E aí pensa nessa tua trajetória de vida, quais foram os teus bons exemplos de liderança, né? Então, considera a tua trajetória de vida, escolha um líder com o qual você conviveu. Pode ter sido um professor teu de escola, um professor de esportes, um professor de faculdade, pode ter sido alguém com quem você trabalhou, um coordenador, um gerente, enfim. Escolha um líder que você considera que tenha sido bom líder, excelente líder, que ele esteja presente nessa tua trajetória de vida. E aí, quando eu falo desse bom líder, lembra daqueles dois verbos. Lembra que esse líder, de alguma forma, te influenciou e que, de alguma forma, ele te inspirou. Ou seja, ele te levou a superar as tuas próprias expectativas. Tá bom? E considerando essas duas questões, vou te pedir para você listar 5 qualidades que você hoje vê naquele líder. Aquele líder tinha tais e tais qualidades, ele era assim, era assado. Se concentre em alguns minutos nesta tarefa, por favor. E aí, quem quiser falar, libera o seu áudio. Vamos fazer um momento de bate-papo aqui, de troca de experiências. Primeiro, perguntar se está sendo fácil escolher um líder com quem você tenha convivido, né? Que esteja presente na tua trajetória de vida. E, segundo, escolhido o líder, se está sendo fácil listar as qualidades que você hoje percebe que ele tinha. Ou tem, se for alguém que você ainda conviva. Vamos lá, palavra aberta. Quem quiser, libera seu áudio e compartilha. Posso falar? Claro, manda. Bom, é difícil, né? Porque já faz muito tempo que a gente, que eu passei a não me inspirar, vamos dizer assim, conscientemente em alguém. Porque chega uma hora a gente anda sozinho e a gente já construiu o modelo, como você falou. Sim. Me veio a imagem, a lembrança de um professor de matemática do colegial. Certo. Que ele era meio que um crush da meninada. Muito lindo, jovem, mas assim, sério, casado, com filho. E ele era o terror do colegial. Então, assim, quando a gente saía da 8ª série, falava, nossa, nós vamos cair na mão do Jaime, que era o nome dele, né? Porque a gente que mudava de escola para não cair na mão do Jaime. É mesmo? E, assim, verdade. E, assim, ele tinha uma postura extremamente desafiadora. Tanto é que ele, ao mesmo tempo que ele era extremamente inteligente, capacitado na matéria dele, sabia ensinar, ele desafiava a gente a ser cada vez melhor, ser cada vez mais, tirar nota cada vez mais alta, estudar cada vez mais. E eu tenho 2 exemplos. Eu tenho o meu exemplo e de uma prima de 2º grau meu, que é mais velha e que estudava no mesmo colégio. Ela desistiu do colegial por causa dele. Mas ele foi uma boa liderança para você, com esse terror todo que ele inspirava? Como é que é isso? Para mim, ele não era um terror. Para mim, ele entendi. era lindo. Eu queria conquistar os olhos dele. Eu tinha 14 anos. Quais são as 5 qualidades que você listou para o professor Jaime? Lindo, sério, firme nas atitudes, inteligente e super divertido.
Para você ter uma ideia, ao mesmo tempo que ele era o terror, ele liderava a nossa festa junina, era ele que ensaiava todos os dias a quadrilha. Então, assim, ele era uma pessoa, no meu ponto de vista, que ele me inspirou a ser cada vez melhor e a desafiar a minha capacidade de superar que eu achava que eu não tinha mais o que melhorar. Muito bem. Então, assim, eu sempre fui uma aluna que gostei de estudar. Você me viu um pouquinho no curso. Eu Muito gosto de bem. participar. A única, E eu sempre tirava nota alta. a única consideração, não vou dar pitaco na sua própria lista, porque não faz sentido. A única consideração que eu faria nessa lista é a questão da beleza, que talvez eu não pusesse na minha lista de um grande líder, mas enfim, eu respeito. Agora, é legal porque analisa a questão dos demais itens, o quanto de repente, Eliana, eles estão influenciando no teu mindset, do teu modelo de liderança que você quer para você, tá bom? Porque você trouxe itens aí bastante robustos. Tem uma sinalização aqui, mas você tá afim de falar? Apareceu uma mãozinha levantada aqui na ferramenta, mas é você? Oi, Mazé, você está me ouvindo? Enfim, vamos lá. Quem mais quiser compartilhar, eu nunca tinha visto essa coisa da mãozinha levantar na ferramenta. Eu uso essa ferramenta faz tempo. Éber, você tá com a mãozinha aí também. Não, mas não é nem a mãozinha da cena. Apareceu uma mãozinha mesmo assim, virtual. Eu nunca vi isso nessa ferramenta. Não sei se a Mazé fez isso de propósito, se ela fez sem querer, enfim. Vamos lá. Quem está a fim de falar, fala. Palavra aberta. Compartilhar? Manda. Bom, um exemplo de liderança que eu tive na minha juventude, né? Foi de um pastor evangélico da nossa igreja. Sim. No qual ele trouxe assim, uma melhoria não só para mim, mas para toda a minha família, né? Do qual meu pai é pastor também. E, assim, uma das qualidades que marcou muito para mim, uma fase assim que eu estava encontrando a minha identidade de empreendedor, como pessoa mesmo. Sim. Qualidade de otimismo, né? Ele é uma pessoa muito otimista, né? Ele era um cara assim que ele inspirava a gente também com a elegância. Era um cara harmonioso, né? O carro dele era um carro que tinha harmonia com a roupa dele, era um cara que fazia atividade física de forma disciplinada, né? E Perfeito. ele era um cara muito ousado, né? Ele revolucionou aqui a nossa igreja, construindo muitas igrejas, né? É uma pessoa extremamente inteligente e, ao mesmo tempo, ele dá um exemplo assim, de humildade. Se ele encontrasse a gente na rua, ele, mesmo sendo um cara da alta sociedade, assim, ele é um cara que olhava pra gente, cumprimentava, enfim. Então, eu fiquei muito com essa imagem da humildade e, ao mesmo tempo, com todos esses ritos que ele tinha de líder, né? Então, é uma pessoa que me inspirou muito, é uma pessoa que ouvia, né, as dificuldades da gente e nos direcionava. E é uma pessoa que eu nunca vou poder agradecê-lo, porque já não está entre nós mais. Ele faleceu de câncer aos 44 anos de idade, né? Enfim, deixou o seu legado aí. Eu uso muito os ensinamentos dele no meu dia a dia. Legal? Muito bem. Vou fazer a mesma consideração que eu fiz para a Eliana, Éber. O quanto esses elementos que você trouxe, da humildade, por exemplo, o quanto eles impactam no teu modelo mental, no teu mindset sobre o que é um bom líder hoje, né? Porque também são ótimos elementos que você trouxe, assim como ela também já tinha falado antes. E eu gosto muito de trabalhar nessa perspectiva de quais são os bons exemplos de liderança que nós temos, que nós tivemos na trajetória, né? Eliana falou de um professor de escola, você falou de um pastor que já faleceu. Veja o tamanho do impacto dessas pessoas que nem estão presentes mais na vida de vocês hoje, mas o nível de influência e de inspiração que ficou, que você se remete a ele, como ela se remeteu ao professor. Então, isso nos ajuda muito como fontes reais de construção do nosso modelo de liderança, do que é um bom líder.
Obrigado por você compartilhar também. Quem mais quer falar? Oi, vou falar. Oi, Letícia, Bom, tudo bem contigo? tudo ótimo. O Mano, meu foi uma professora, né, de faculdade. Ela me deu aula no segundo semestre da faculdade. certo. E ela tinha muita alegria, ela tinha muito comprometimento com a gente em sala de aula, uma educação assim absurda, né? Ela se preocupava conosco, então com o que a gente estava aprendendo, com o que a gente queria com isso, com esse aprendizado, e isso eu sentia Certo. muito dela. E ela fazia muitos desafios com a gente. Então, assim, ela desafiava para ver se realmente a gente estava aprendendo, estava conseguindo assimilar as matérias, né? Se era isso que a gente queria na nossa vida. Então, ela fazia a Perfeito. gente pensar, né? Não só ouvir, mas a gente também pensar. Ela me inspirou tanto que hoje eu decidi, né, na minha carreira, dar aula também, porque eu gostei tanto do modelo dela que eu decidi dar aula também. Olha o nível de influência de um líder. A tua escolha de carreira foi influenciada por um bom líder que você teve na tua trajetória de vida. Obrigado por trazer, porque isso ilustra, é um caso real, tá aí, né? Uma escolha de carreira influenciada por uma boa liderança na trajetória de vida. Muito legal que você trouxe. Você dá aula de quê hoje? Eu dou aula na área de estética, né? São várias matérias, uma delas é Introdução à Estética, que acho que é a base aí de tudo. Dou aula para gestante, atendimento estético a gestantes, dou aula em Certo. curso técnico. Muito bem. Legal que você compartilhou. A Mazé mandou uma mensagem no chat aqui que ela acha que ela está sem áudio no Note. Mazé, se você quiser digitar os teus 5... quem foi o teu líder e quais eram as 5 qualidades, eu leio para o pessoal, tá bom? Mais alguém, gente, está a fim de falar? Mazé não me ouve mais. Ô, Mazé, eu não consigo te ajudar com o seu Note. Eu vou falar. Diga, Débora, vamos lá. Eu também lembro de uma professora minha, ela era a primeira professora de biologia na 7ª série, 8ª série. E aí ela era uma pessoa criativa, a lousa dela tinha todas as cores, todos os tipos de giz, assim. E aí Legal. ela desenhava, sabe? Toda a gente não consegue, a gente sempre estava querendo saber mais. Naquela época não tinha computador, né? Então assim, Sim. a lousa era o grande diferencial dela. Ela chegava na sala meia hora, 1 hora antes, e escrevia na lousa inteira e desenhava. Então ela é uma pessoa criativa, inteligente, acessível. Então a gente tinha vontade de chegar na aula, prestar atenção, estar lá e ouvi-la para poder aprender cada vez alguma coisa diferente e algo que era novo, né? Então, era muito bom. Então, eu tenho essa recordação. Eu não tenho recordações de chefias na minha vida profissional. Olha que engraçado. Eu tento ser uma chefe. Eu tenho só modelos ruins, assim, de muito terror. Eu já tive uma chefe alemã que ela era extremamente, assim, péssima. Mas, assim, eu tento sempre não fazer o que eles faziam. Então, acho que esse aqui é o modelo, né? A questão do chefe, né, Débora, para mim está muito claro hoje. A questão de ser chefe tem a ver com uma hierarquia institucional, portanto tem a ver com cargo, mas não tem a ver com exercer liderança necessariamente. O chefe pode ser líder, mas a experiência mostra que a maioria dos chefes não é líder, né? É chefe, e são coisas diferentes. Agora, legal que você trouxe. Quais seriam, então, as 5 qualidades que você pôs na tua lista? Eu listei criatividade, inteligência, que ela era acessível. Eu só coloquei 3, na verdade. Mas eu não lembro. Mas olha que legal, de novo é uma questão de influência aí, né? Você é uma das pessoas mais acessíveis que eu conheço. Eu conheço bastante gente. Olha o nível de influência. É verdade, é verdade. Você tem um jeito de tratar que é muito transparente, assim, é muito fluente. Isso eu chamo de acessibilidade. Muito legal que você trouxe. Vamos lá, alguém mais? Senão eu vou seguir aqui. Aproveita, fale agora o cálice até o próximo webinar.
Muito bem. Eu vou seguir aqui, então. Legal para quem trouxe, compartilhou. Indo um pouquinho adiante agora. Eu só vou minimizar aqui as câmeras. Aqui, pronto. Eu tenho para mim, além dos dois verbos, do influenciar e do inspirar, eu tenho para mim hoje, o modelo que eu sigo hoje, eu falei do método, né? O método hoje está muito baseado em 4 grandes elementos também. Competência técnica. O líder precisa saber do que ele está falando, ele tem que ter domínio da sua área de atuação. Por exemplo, e nós temos uma médica presente aqui, é inconcebível que uma liderança médica não tenha conhecimento técnico de medicina, porque não faz o menor sentido, né? Que uma liderança que seja de um grupo de advogados que não tenha conhecimento de advocacia, não faz sentido. Então, para ser líder, a pessoa precisa ter competência técnica da sua área de atuação. Esse, para mim, é um ponto importantíssimo. Um segundo ponto, o líder tem que ter visão clara de futuro. Nós estamos falando aqui de objetivos. Para onde ele está indo, né? Para onde ele está levando as pessoas que estão junto com ele. Então, assim, ter uma visão clara de futuro. Uma coisa muito triste de ver é um líder que não sabe direito para onde está indo. Está meio perdido. Pode acontecer, são seres humanos, podem ter os seus momentos do tipo, putz, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Então, tem que ter a visão de futuro, que eu chamo de objetivo. Um terceiro aspecto que, para mim, é fundamental é saber lidar com pessoas. E esse, inclusive, para mim, é uma das linhas de corte, né? É uma das linhas de corte. Eu estou tentando identificar, tem algum som externo aí que eu não sei de onde vem. Ok. É uma das linhas de corte para diferenciar chefe de líder. Porque se não sabe lidar com pessoas, eu lamento informar, não é líder, virou chefe. O líder tem que ser um bom gestor de pessoas, tem que saber lidar com pessoas, saber ouvir, saber conversar, saber dialogar, saber respeitar. Tem que ser um gestor de pessoas. E o último elemento aqui, que para mim é fundamental, os valores pessoais do líder têm que estar alinhados às suas atitudes, ou seja, nós estamos falando de congruência. Porque aquele famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, destrói qualquer credibilidade que o líder possa querer ter. Então, o que ele diz que é importante, o que ele diz que é um valor para ele tem que demonstrar isso nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Tem que ter congruência. Senão, ele perde a condição de líder, ele perde credibilidade para ser líder. E, de novo, eu cheguei a esses 4 grandes aspectos nessa trajetória de estudar o assunto, pesquisar o assunto, exercer liderança em diferentes contextos, desde a minha época de docência, depois sócio de consultoria, coach, enfim. Tudo que eu fui aplicando e que eu fui trabalhando com as pessoas. Para mim, esses 4 elementos aqui hoje resumem 4 aspectos essenciais para quem quer exercer o papel de liderança: competência técnica, visão clara de futuro, saber lidar com pessoas e ter congruência entre os seus valores discursados, né, falados, e as suas atitudes. E eu queria propor para vocês, em cima desses 4 elementos, eu vou rapidinho repassar o que nós tratamos aqui, porque eu vou propor que vocês façam uma espécie de autoavaliação, ok? Então, assim, nós resgatamos exemplos de liderança de vocês, cada um pôde resgatar os seus, exemplos vistos nas suas trajetórias de vida. Eu falei de influência e inspiração como 2 elementos fundamentais da liderança. Infelizmente, não vimos a cena do Nelson Mandela, mas, enfim, vocês puderam, de alguma forma, pudemos conversar sobre isso. Aí vocês fizeram o exercício de vocês. E eu citei esses 4 aspectos que, para mim, são condições da liderança, né? Competência técnica, visão de futuro, saber lidar com pessoas e congruência entre valores e atitudes.
Hoje, o que eu trabalho, que eu chamo de método para desenvolvimento de competências de liderança, está amparado nesse conjunto de coisas. O que eu vou propor para vocês como uma autoavaliação é que vocês, em cima desses 4 grandes aspectos, que vocês façam uma avaliação num formato de roda de competências. Essa é uma ferramenta relativamente simples, que muita gente utiliza, conhece. Então, imagina uma roda com 4 grandes fatias, como se fosse uma grande pizza. Falar em pizza a essa hora da noite chega a ser malvadeza, mas, enfim, vale a metáfora. Como se fosse uma grande pizza com 4 pedaços. Um pedaço é competência técnica, o outro é visão de futuro, um terceiro pedaço é congruência e o último pedaço saber lidar com pessoas. Como você se autoavaliaria nesses 4 grandes aspectos? Considerando aí uma nota de 1 a 8, mas se você quiser fazer de 1 a 10 também, essa roda que eu utilizo ela de 1 a 8. Se você contar ali, você vai ver que tem 8 níveis de roda. Mas se você fosse desenhar assim à mão mesmo, faz um grande círculo, divide em 4 grandes pedaços. Como você se autoavaliaria? A competência técnica dentro da sua área de atuação, a sua visão de futuro, se você sabe para onde você está levando a sua carreira, por exemplo, ou o seu negócio. Se você tem clareza disso, aonde eu vou estar daqui a 5, 8, 10 anos, visão de futuro. Se você sabe lidar com pessoas, se é paciente, se é respeitoso, se dialoga. E se você se considera alguém congruente entre o que você diz que é importante e o que você faz que demonstra que é importante. Então, trabalhem nisso rapidinho, façam a autoavaliação de vocês. Se alguém ficar com dúvida, pergunta. O 1 começa do meio, né? Isso. O 1 seria o círculozinho menor ali no centro. Tá. Porque aí, assim, quando você tiver preenchido a roda, e ó que doido, tem alguém pintando aí que não sou eu. Não sei como é que isso está acontecendo também, gente. É ghost. Quando você tiver preenchido a roda, você vai ter uma visão gráfica muito legal do equilíbrio entre esses 4 elementos. Porque lembra que a roda, para girar, precisa estar em equilíbrio. Se um dos 4 está muito murcho, você não tem mais uma roda, você tem um pneu murcho. Essa é a metáfora aí. E um pneu murcho, você sabe como é que roda, né? No carro, por exemplo. Roda muito mal. Compromete todo o conjunto. Sidney, quando você fala visão de futuro, é voltada para o seu cliente, para o meu paciente, ou para mim e para ele? Para a tua carreira. Ou para o teu negócio. Carreira. Aonde você Tá. se vê daqui a 5, 8, 10 anos. Ou se for um negócio, aonde você vê esse negócio daqui a 5, 8, 10 anos. Está clara para você a visão de futuro? Se tiver clara, é uma boa nota. Se tiver nebulosa, é uma nota média. Se alguém tiver consideração, gente, libera o seu áudio e fala, tá bom? Palavra aberta o tempo todo. Sidney, Diga, Daniel. tá me Você ouvindo tá agora? bom? É Daniel, beleza? Tudo bem, ótimo. você? Tudo maravilha. Entrei um pouquinho atrasado aí, que tava com as crianças aqui. Ah, tranquilo, faz parte. Mas o meu tá feito aqui. Eu fiz visualmente aqui e já
já sei, para compartilhar aí. Se você quiser, esteja à vontade. O que eu vejo um pouco do meu aqui é congruência, na verdade, né? Muitas vezes eu me deixo me levar eu tenho, né, os meus valores, minhas atitudes, mas eu me deixo às vezes me levar pelo que as outras pessoas acabam muitas vezes estabelecendo, né, ou querendo que seja estabelecido. Então eu vejo isso como se impor um pouquinho mais, né, do meu valor ali. Eu vejo essa lacuna aí nessa roda aí, eu vejo um pouco disso para eu melhorar. Perfeito, E fazer perfeito. lá, como você falou, andar. Visão de futuro tá beleza, acho que competência também, né? Eu saber lidar com as pessoas é diário, né? A gente vai aprendendo diariamente. Mas eu acho que tá bem encaixado aí, mas realmente essa parte aí de conseguir colocar em prática os valores. Muito bem. Esse é um ponto importante para fazer a análise da roda de competências, se ela está realmente em equilíbrio, né? Se os 4 aspectos têm pontuações semelhantes, porque se 1, 2 ou 3 estiverem para baixo, muito abaixo dos outros, você deixa de ter uma roda, você passa a ter um pneu murcho, né? Eu volto na metáfora de você ter um pneu murcho. E o pneu murcho é muito complicado. Então, de novo, se eu voltar na questão do método, vou voltar aqui a tela, tá? Rapidinho. Se você volta na questão do método, né? Lembra que esses 4 aspectos estão alinhados com influência e inspiração e estão alinhados com o modelo mental que você construiu na tua trajetória de vida, baseado em bons exemplos de liderança, ou até em maus exemplos de liderança. Tipo, tive um líder lá que era péssimo, não quero ser igual a ele. Então, isso te ajudou a construir o teu modelo, né? Hoje, quando eu trabalho essa questão da liderança, seja para profissionais autônomos e liberais, seja para pequenos e médios empreendedores, todas essas questões estão postas na mesa, né? O mindset que a pessoa traz do que é ser um bom líder, se ela consegue influenciar, inspirar, e como estão esses 4 elementos. Então, o que vocês estão fazendo aqui nesse momento agora é uma autoavaliação, e a partir dessa autoavaliação, o Daniel, por exemplo, trouxe: preciso trabalhar a questão da minha congruência. Ótimo, esse é o plano de ação que se inicia agora num método para desenvolver competências de liderança. Qual aspecto ou quais aspectos você, baseado na tua autoavaliação, considera que você tem que trabalhar? E se é uma questão de competência técnica, você vai buscar a formação técnica da tua área. Quais são os bons cursos que você precisaria fazer na tua área para desenvolver a tua competência técnica? Se são questões dos outros 3 campos, de visão de futuro, de congruência e de saber lidar com pessoas, você pode fazer um curso ou você pode buscar outros formatos. Hoje tem um monte de formatos no mercado, de mentoria, de consultoria, de coaching. Como você desenvolve as competências necessárias para poder exercer liderança? Então, se nós estamos falando de visão de futuro, precisa trabalhar competências ligadas à definição de objetivos e planejamento. Provavelmente são coisas que estão pegando no teu dia a dia. Os objetivos não estão claros e provavelmente não tem um bom planejamento, ou da carreira ou do negócio. Se estamos falando aqui de saber lidar com pessoas, muda um pouco o cenário. É um outro conjunto de habilidades que tem a ver, provavelmente, com trabalhar questões de comunicação, que é onde a experiência mostra que pega muito ali. Comunicação, modelos de comunicação não violenta, dar e receber feedback, né? Exercitar, às vezes, posturas um pouco mais calmas, um pouco mais pacientes. É isso que a experiência mostra, que são habilidades necessárias aqui para saber lidar com pessoas. E um outro campo, se for a questão da congruência, muitas vezes o que pega é que as pessoas não têm clareza de quais são os seus próprios valores. Se eu perguntasse, lista para mim os seus 5 principais valores no teu atual momento de vida, talvez vários de vocês tivessem dificuldade. E se o valor não está claro para você,
é evidente que fica difícil ter congruência no comportamento porque o valor não está claro. Entendeu? Então, assim, como trabalhar isso? Como clarear para você quais são os teus valores, para a partir daí trabalhar a congruência. Agora eu sei, tomei consciência, reafirmei quais são os meus valores, elementos que eu acredito, e aí vou verificar, eles estão presentes nos meus comportamentos? Né? Muitas pessoas simplesmente não conseguem listar os seus valores. Estou sendo claro, gente? Me dá feedback aí, por favor. Uhum. É isso aí, Sidney. Exatamente isso que aconteceu comigo. Acho que no ano passado, de eu listar os valores para eu realmente identificar o que eu precisava me impor mais. E ainda está sendo um trabalho, né? Legal, legal que você está trazendo isso, Daniel. É isso aí. Identificou, é o que eu chamo de plano de ação. Como é que você vai desenvolver isso em você agora? Exatamente. E não adianta, é algo intransferível, é você que tem que desenvolver. Algumas pessoas podem precisar de ajuda, e aí foi o que eu falei, vai fazer um curso, vai fazer consultoria, vai fazer coaching, vai fazer mentoria. Se a pessoa sente que não consegue desenvolver sozinha, como ela faz para aprimorar aquelas competências de liderança daquele campo em que está pegando? Exatamente. É isso que eu fiz. É isso que eu estou fazendo até hoje. Muito bem. Alguém mais quer falar, gente? Eliana, manda. Dentro do que eu atuo, né, já fazem 20 e poucos anos, eu fui vendo dessa roda que muitas dificuldades que eu já tive, eu consegui ir me alinhando. Então, assim, competência técnica é isso que você falou. Não dá para você saber metade. Então, ou você sabe tudo daquilo que você está trabalhando, não tudo de medicina, né, mas daquilo que eu trabalho, para ter propriedade naquilo que eu falo, para convencer a pessoa de que aquele caminho é o que vai levá-la para aquilo que ela trouxe para mim de queixa. Perfeito. E convencê-la a tomar a atitude de seguir aquilo que eu receitei. Um exemplo, convencer um homem a usar filtro solar. Uma coisa banal, mas é extremamente difícil, né? Perfeito, perfeito. E eu consigo desafiar homens, e aí eu falo, pô, mas nem filtro solar você vai usar? Então, assim, eu consegui desenvolver essa técnica. Eu não o que eu vi, meus valores, minhas atitudes, eu acho que está super alinhado, porque eu sou aquilo que eu falo, né? E a pessoa vê, então eu consigo deixar isso bem claro. O que eu não sei ainda lidar muito é com expectativas absurdas. Isso me irrita um pouco quando a pessoa está meio querendo mudar casamento por conta de mudar alguma coisa nela. Quer dizer, coisas que fogem da minha ciência. Eu fico meio equivocada. E agora o que pega muito é a minha visão de futuro. Essa ela tá pegando. Então, assim, eu não sei se eu quero ser uma idosa de 75 anos, com jalequinho. Tá. Ou se eu quero, não sei. Eu sei que eu não, assim, a minha visão de futuro, eu cheguei no futuro que eu planejei há 25 anos atrás. E agora? Agora você tem que planejar um novo futuro. Outro futuro. Então, meu futuro 1 já está acontecendo. Agora eu preciso ter o futuro 2. Eu continuo, eu me reapaixono por aquilo que eu resolvi fazer há 25 anos atrás. Então, assim, esse está pegando. Eu entendo. Não digo que é fácil, mas digo que é possível. E eu vou, inclusive, eu já estou... A parte de conteúdo que eu tinha meio que previsto, eu já apresentei. Eu vou abrir a palavra para quem tiver pergunta agora, mas eu já vou falar desde já que eu quero muito conversar individualmente com todos vocês. Então, eu vou mandar depois um WhatsApp para cada um de vocês, porque eu tenho entrevistado profissionais
liberais autônomos e os pequenos e médios empreendedores, basicamente uma entrevista de 10, 15 minutos pelo WhatsApp, ligando, basicamente 2 perguntas. Eu tenho buscado mapear melhor esses modelos de liderança que as pessoas têm e como isso se aplica na prática com projetos de cada um e com as dificuldades de cada um. Então, já vou avisar que eu vou mandar mensagem para todos vocês depois, para, se vocês quiserem, marcarmos essa entrevista rápida pelo WhatsApp, 10 a 15 minutos, que me ajudaria muito nesse meu mapeamento de modelos de liderança para esses profissionais, e acho que pode ajudar vocês a as fichas continuarem caindo, continuarem tendo insights assim. E aí, Eliana, já estou falando isso porque, assim, se você topar conversar, nós já trabalhamos, talvez isso já consiga te dar alguns insights, entendeu? Porque Quero sim. Isso Quero tem muito. tudo a ver com ser líder de si mesma. E não dá para ser líder de pessoas. Isso é uma incoerência que muitos vivem. Não dá para ser líder dos outros, de uma equipe ou de um negócio, se a pessoa não sabe para onde ela está indo. Que é o que eu chamo a metáfora de ser líder de si mesmo, né? Porque Exato. senão é assim, não, me segue, vem comigo. Mas para onde que você está indo? Né? É um perdido querendo guiar outros. Não faz o menor sentido. E é triste porque tem muito disso no mercado lá fora. Então é muito legal essa tua honestidade contigo mesma de falar, eu preciso definir um novo objetivo de 25 anos. Parabéns por essa honestidade. A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Legal, obrigada. Vamos lá, pessoal. Quem tem perguntas, eu já vou aqui, eu vou avançar mais uma tela, eu já vou deixar os contatos, tá? Alguém pôs no chat. A Anne falou do efeito Alice. Perfeito, Anne. A Anne está longe, está lá no Pará. É uma querida, Anne. Eu fiz um trabalho lá com eles em janeiro, na Grande Belém, Barcarena. Anne, fica aí um abração para o pessoal. É exatamente isso, Anne, o efeito Alice. Né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, como você desenvolve competências, desenvolve habilidades, se aprimora enquanto pessoa e enquanto profissional para você poder ser líder de você mesmo ou de você mesma. E poder ter essa autonomia de falar, é isso que eu quero para mim. E se as outras pessoas vão entender ou se não vão entender, um abraço, porque, elas são outras pessoas, elas não estão na tua pele, não estão vivendo não estão sentindo a dor dos teus calos, simples assim, né? Vamos lá, quem está a fim de falar aí, aproveita, libera o seu áudio e pergunta. Se ficou com dúvida da apresentação, quando ninguém tem dúvida, eu não sei se eu fico muito feliz que foi um sucesso ou se eu fico preocupado que foi muito ruim. Deixa eu ver se alguém pôs no chat aqui. Para mim, hoje, e aí eu vou voltar lá na minha trajetória, quando eu pus lá uma consideração que eu fiz 2 transições de carreira, né? A primeira transição, deixar de ser docente para ser consultor, para ter uma consultoria, e depois deixar de ser consultor para ser coach, para priorizar no coaching, nessas 2 construções foram momentos muito interessantes de exercitar essa autonomia, de exercitar essa liderança sobre as minhas escolhas. É isso que eu quero e é isso que eu não quero mais. Algumas pessoas entendem e apoiam, outras não entendem e criticam, e aí eu uso sempre a metáfora, que eu até falo às vezes em sala de aula, quando eu dou treinamento ainda, ou mesmo nos Empretecs, eu falo, torcida não ganha jogo. Torcida não ganha jogo. Torcida enche o seu saco se você permitir que ela encha o seu saco. Então, assume as tuas escolhas, né? O que você está a fim de fazer, o que você acredita, o que o teu coração te diz, o que a tua intuição, e aí as pessoas também, crenças diferentes, valores diferentes, né?
Para mim é muito... Eu sou um cara que gosto dessa coisa intuitiva, então a metáfora para mim é o que o teu coração te diz, né? A tua voz interior. A minha avó falava de anjinho da guarda. Quem tem essa fé católica fala de, né, de uma voz, a voz de Deus, enfim. Cada um com a sua crença, com os seus valores, mas qual é a tua intuição, qual é a tua perspectiva, qual é a tua, enfim, a tua forma de se conectar contigo. A Anne mandou uma pergunta aqui. Saber lidar com pessoas pode nos frustrar por uma alta expectativa, em especial quando trabalhamos em equipe. O que fazer? Excelente pergunta, Anne. O que você faz é você equilibrar a expectativa com a realização. Vou dar um exemplo. Isso é uma equação matemática mesmo. Expectativa, né? Realização sobre expectativa. R sobre E. Se a expectativa for muito alta, você está na roça. Porque a equação só vai ficar positiva se a realização for igualmente muito alta. Ao contrário, se a expectativa for muito baixa, você também está na roça, porque aí qualquer porcaria te deixa satisfeito. Como é que você equilibra a expectativa e a realização? E isso vale para o trato com as pessoas, para saber lidar com pessoas. Vou dar um exemplo. Durante muito tempo eu me irritei muito, porque para mim a educação é um valor. Eu nem sempre consigo ser educado, mas eu busco. E quando eu trato com pessoas grosseiras, eu ficava absurdamente irritado. Até que eu percebi, Sidney, a tua expectativa está desajustada com a realização. Porque você não vai lidar só com pessoas educadas, você vai lidar com muita gente grosseira. E aí, eu preciso ajustar a expectativa. Claro, a expectativa não pode ser se eu lidar com todo mundo grosseiro e uma pessoa de vez em quando for educada, eu já fico satisfeito, porque também não vai rolar. Mas eu não posso ir para o outro extremo e achar que todo mundo vai ser educado. Então, qual é ali a régua que eu vou estabelecer para ajustar o nível de realização com a minha expectativa? Algumas pessoas vão ser educadas, outras não. Mas a minha proposição é ser educado com todo mundo, ou tentar ser educado com todo mundo, né? Quando a gente fala de trabalho em equipe, talvez seja mais o tom da tua pergunta, eu penso em comprometimento. Você vai ter pessoas muito comprometidas e você vai ter pessoas menos comprometidas, né? Se você tiver a expectativa que todos sejam super comprometidos, inevitavelmente vai ter frustração, porque não é assim que funciona, infelizmente, né? Então, qual é o ajuste de expectativa que você tem que ter em relação às pessoas da equipe? Eu posso falar? Claro, manda. Não, então, eu também acho assim, num grupo, nem o líder, mesmo ele sendo líder, ele não consegue atingir, às vezes, todos. Sim. Porque a equipe, ela é diferente, ela tem valores diferentes e talvez quando você está tentando falar alguma coisa, está tentando passar alguma coisa, que não é importante para uma das pessoas. Então, é aquela questão do comprometimento mesmo. Então, sim, ela não será comprometida porque ela não acredita naquele líder. Então, o líder ele tem que também saber até que ponto manter uma pessoa que não o aceita como líder. E aí essa é a parte difícil também de ser líder, porque você acaba tendo que fazer uma escolha para se manter líder, né? Porque às vezes tem pessoas que querem aproveitar para tirar você, para ela poder isso daí não tá com nada. Assumir o teu posto. Exatamente. Assumir seu posto ou provar que você está fazendo alguma coisa errada. Tem vários níveis, tem várias pessoas, tem vários estilos, né? Mas eu acho que também nem sempre você tem que saber que numa equipe você vai encontrar o que não vai fazer. Essa ideia é muito linda, né? Tem uma equipe que todo mundo trabalha, cada um faz uma porcentagem. Eu acho que é bem raro encontrar. Não sei. Isso para mim é uma utopia, porque as pessoas são diferentes e mesmo o que eu posso considerar como comprometimento, o outro pode olhar para a mesma situação e falar, mas eu sou comprometido. Mas, de repente, na minha perspectiva, aquele comportamento não é típico de comprometimento. Então,
Até porque existe essa diferença, essa subjetividade, até por isso fica difícil estabelecer uma régua, né, que possa valer para todo mundo. E aí eu não vejo alternativa. Para mim é sempre um ajuste de realização sobre expectativa. O que é real em relação à expectativa, né? E isso tem que ser refinado o tempo inteiro. Também não é fácil, mas é proposição até para a vida mesmo, né? Quando eu dava aula, por exemplo, na faculdade, tinha turmas ótimas e tinha turmas péssimas. Claro que eu gostaria que todas as turmas fossem ótimas, mas isso é real? Não. Então, de novo, era um convite para ajustar a minha expectativa. Vai ter turmas que não estão interessadas, que os caras ficam conversando no meio da aula, que, estão se lixando para você e para o conteúdo. E tinha turmas que era excelente lecionar, né? Então, enfim, é isso. Não tem uma fórmula mágica, tem um ajuste permanente. Acho que foi bem isso que eu sofri logo no começo, Sidney. Você docente, eu imagino. Turmas que não estão nem aí, né? E eu ficava com aquela expectativa. Eu preparava uma super aula onde as pessoas praticamente nem olhavam, né? Fingiam que não estava nem lá na frente. E aí eu comecei a não ligar mais para isso, e ligar sim para o que eu estou fazendo, para o que eu estou passando, para as pessoas que estão me dando atenção. Aí eu comecei a me sentir melhor, porque logo nos primeiros dias assim eu fiquei muito frustrada. Falei, nossa, preparei uma super aula e tem alunos que nem sequer olharam, né? É bem difícil mesmo trabalhar isso dentro da gente. É Aí minha difícil. coordenadora é que me auxiliou. Ela falou, não liga, é assim, eu vou te mostrar que é assim. E ela entrando em sala de aula, ela falou, se lembra daquela pessoa que também não te deu atenção? Você viu como ela se comportou comigo em sala de aula? Eu sendo coordenadora de um curso? E aí eu vi que era do mesmo jeito, aí eu fui me acalmando. Eu falei, realmente, é a pessoa, né? Não é nós que estamos lá na frente, estamos fazendo isso. A pessoa é dela mesmo, né? O interesse. Sim, com certeza. E aí, assim, é legal que você trouxe isso, Letícia, porque eu voltei a tela aqui. Para mim é a questão de congruência. Sim. Né? Você desenvolve a melhor aula possível, preparando a aula antes e tentando aplicar a aula durante a aula, porque você acredita nisso. É a tua congruência entre o teu valor e a tua atitude. E aí não dá muito para se aborrecer porque o outro não está dando importância. Claro que tem um nível de aborrecimento, de decepção, tal, mas você não pode querer pelo outro. O outro tem que querer por ele mesmo. Então você, no fundo, você precisa fazer a sua parte. Se eu acredito que educação é importante, se para mim educação é um valor, eu vou levar a sério, vou preparar a melhor aula possível e vou tentar aplicar a melhor aula possível. Se os caras estão olhando e estão dando pouca importância, é uma escolha deles, né? Aí eu vou ter que gerenciar o meu nível de aborrecimento diante disso. Mas se eu entrar no jogo de preparar uma aula nas coxas, entregar uma aula nas coxas, aí surge a minha incongruência. Opa, mas eu não acredito que educação é importante? Como é que eu vou dar uma aula nas coxas? Né? Aí a incongruência estabelece dentro de você. Então, de novo, para ser líder de si mesma, para ser líder de pessoas, e professores são excelentes exemplos de liderança, vocês trouxeram isso aqui nas memórias de vocês, para exercer essa função como um líder de fato, tem que ter a congruência. Né? O outro pode não dar o devido valor. Ok, é uma escolha dele, até um direito dele, desde que ele também não atrapalhe o desempenho da tua função. Mas é legal que você trouxe. Em sala de aula, para mim, isso era muito marcante. E mesmo depois com treinamento corporativo, eu também tinha muito problema com isso. Treinamento corporativo tinha muito aquela situação que o profissional está em sala não porque ele quer estar em sala. Ele está em sala porque a gerência mandou ele estar. E aí ele entra para fazer o treinamento com uma má vontade absurda. Né? Alguns você consegue influenciar e eles passam a ter uma outra postura, começam a participar. Alguns ficam o dia inteiro te azucrinando, né? Te boicotando, como a Débora falou. Aí tem as manifestações mais possíveis, né, do comportamento humano. O cara fica te sacaneando, fica te boicotando. Acontece, faz parte do formato.
É um convite sempre a exercitar a congruência entre o que você acredita e o que você pratica. Eu só não me deixo alterar o meu jeito de ser, né? Por isso. Eu Perfeito. tento procurar, né? Não ficar nervosa, enfim. Levando do jeito que tem que ser, fazendo a minha parte, é isso. Perfeito, é isso aí. Eu acredito neste modelo, né? Até como eu falei há pouco, para poder ter a congruência entre o que você acredita e o que você põe em prática. Mais alguém, gente? Mais alguma consideração, alguma dúvida? Alguém pôs no chat aqui, deixa eu ler. A Débora que tem que sair. Débora, adorei que você estava aí, adorei a participação de vocês todos. Muito legal, que todo mundo ficou até o fim. Acho que somente a Mazé, porque acho que deu algum tipo de bug lá no computador dela. Ela pôs alguma coisa no chat a respeito. Muito legal que vocês vieram, participaram. Eu vou mandar mensagem para todos, então. Não sei se vou fazer isso agora, talvez eu até consiga fazer já. Convidando para essa entrevista que eu citei antes. Tá bom? Tá Então, bom. os meus Obrigada contatos pelo convite. dela e fico à disposição de vocês. Tá bom. Obrigada. Abraço a todos. Obrigado, Débora. Obrigada. Vou mandar o link do filme. Muito bem lembrado, Anne. Obrigado. Tá. Obrigada, Eu mando. tá. Eu mando. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, Sidney. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigada, Abraço. Sidney. Tchau. Abraço do Pará para ti. Obrigado, Obrigada, Anne. tchau, tchau. Beijo no Vou pessoal esperar aí. você me mandar o seu Tá. WhatsApp. Tá bom. Obrigado. Deixa eu mandar. Também vou. Depois eu te mando, Sidney, você manda pro pessoal, tá bom? Obrigado, Débora. Obrigado. Obrigada. Um bom descanso para vocês. Agradeço a participação. Também.